Olá, eu sou a Camila. E eu sou a Isa. E esse é o Classicast, o podcast que fala de livros para quem ama e para quem não ama livros. E se você acha que você não ama, a gente faz você gostar. Sentiu já, né? O convidado já sentiu que é Já assim sentiu que funciona. aqui a gente faz assim um pequeno, uma pequena ditadura. Uma pequena ditadura, entendeu? Nosso podcast, nossas regras. E antes da gente começar, de fato, a apresentar o nosso convidado, eu tenho um recado pra você, TDAH. De TDAH para TDAH. Como que é a vinheta? TDA Feelings. Isso aí. Você, agora você tem uma missão. Sabia que o botão de inscrever-se do YouTube mudou? Agora não é mais vermelho, ele é preto. Então você vai clicar no botãozinho de se inscrever aqui, vai ativar o sininho para receber a notificação. Dá um like nesse vídeo. Comenta aqui, compartilha com seu amigo que gosta de filmes malucos, de livros malucos. Porque E de figurinos. E de figurinos. Olha o nosso figurino, acho que vocês já perceberam, né? Até porque tem Acho o que você já título pegou do a vídeo. referência, né? Mas a gente vai falar hoje de Laranja Mecânica, essa obra aqui, do Anthony Burgers. E tem essa versão aqui também, que é da editora Aleph. Eu gosto mais da outra. Cara, essa daqui é animal. Essa é animal porque ela é super completa. Ela tem... Ela tem umas ilustrações, Eles contam tudo, eles contam quanto tempo eles demoraram para fazer a tradução, para ficar super fiel à obra original. Então, eles demoraram 9 meses até eles acharem tudo de uma forma que ficasse o mais claro possível para o leitor. Então, eles explicam tudo isso aqui, todo o processo que eles fizeram para criar essa linguagem para ficar mais próxima. Tem o roteiro do o roteiro não, tem o rascunho do autor aqui no finalzinho, então é muito legal, tipo da versão original, sabe? E tem também ilustrações e várias coisas legais aqui, e além de uma entrevista com o autor. Então, eu li essa daqui, eu não li essa daqui é uma versão mais... simples, né? É o livro normal. Porém, é o livro, mas é legal quando tem... uma coisa muito bacana que tem aqui nesse, é que aqui no final, eles colocaram um dicionário, sabe? Das palavras que eles... Do dialeto. Pra gente consultar antes de até o final até o final desse episódio eu encontro esse negócio aqui. Mas agora a gente vai falar pra vocês quem que tá aqui pra falar com a gente sobre esse livro, sobre essa obra. Que é ninguém mais, ninguém menos que quem? Filmmaker, TikToker, mais de 2 milhões. Bombadíssimo, o rei do audiovisual, Rodrigo Rossi. E aí, galera, tudo bom, gente? Obrigada por você estar aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço demais Obrigada pelo convite. por estar usando fone. Eu que estou usando fone e fui obrigado, gente. Eu já vou me descaracterizar aqui de Alex. Eu também Antes, gosto só do uma fone. homenagem. Um pouquinho de Nona de Beethoven, porque a gente vai Pra entender. entrar no clima. Só pra gente ir entrando no clima de Alex Sensacional. aqui. Peraí. Conta pra gente, Rodrigo. Conto tudo. Antes disso, eu vou pegar um caqui aqui. Primeiro, Pode pegar conta um pra caqui? gente Pode como que é a sua rotina de leitura. Minha rotina de leitura é maravilhosa. Todo dia eu leio 6 livros. Tava comentando O com elas Rodrigo, aqui. você é do audiovisual, né? Então Eu ele sou. é super áudio e visual. Você sabe que quando a gente começou a falar sobre o... Eu olhando pra ver se ficou bom. Quando a gente começou a falar sobre o livro que a gente ia conversar, eu sugeri o Laranja Mecânica justamente por ser um livro que tem uma excelente adaptação para o cinema, né? A gente sabe que tem alguns livros excelentes, mas tem péssimas adaptações para o cinema. E aí eu falei, cara, eu acho que vai ser legal pegar alguém que é do audiovisual e colocar um livro que tem uma excelente adaptação para o cinema de Stanley ficou Kubrick. perfeito. Tô zoando. Você Ficou Não igualzinho. tenho Cada crítica, palavra, assim, ó. Quando eu li o livro pela terceira vez, eu falei, nossa, tá igual o filme. tá igual. E hoje Igualzinho. eu tô fazendo companhia pra você, Rô, porque eu não li o livro Laranja Mecânica. Bonito. Eu Então, só
Bonito. Me julgou agora. Me julgou. Bonito. Eu também só assisti o filme. Eu assisti o filme na época da faculdade, sou formada em publicidade e propaganda. E na época, era um filme que eu lembro que eu assisti em 2 disciplinas diferentes. Uma foi Caraca. semiótica e outra, eu não vou me lembrar no que Ótica foi. inteira. Ótica inteira. Teve a semi e a ótica completa. E a outra eu não me lembro, mas eu lembro que eu estudei na faculdade, lembro que teve uma exposição do Kubrick quando veio para o Brasil, fui lá ver a exposição, foi muito legal. E é um filme, assim, muito doido, e eu reassisti o filme e eu não me lembrava o quão maluco que é essa história. Fala o que você achou, fala um pouquinho. Do livro ou do filme? Eu achei muito interessante, No começo, assim, eu fiquei um pouco chocado, mas acho que a proposta é essa, né? É. Eu falei, bom, se a proposta era estar chocado, estou chocado. Deu certo. Objetivo atingido. Objetivo atingido, check. É. Mas depois eu fui curtindo bastante. No começo eu tava até um pouco, tipo, meu, será que eu vou conseguir assistir esse filme inteiro? Tipo, não, Sério? juro pra você. Mas aí, É meio pesado, né? ele é bem pesado. Ele é bem pesado. Cara, e o livro 15 é mais, gigas. hein? dá O livro tudo. consegue ser mais. No filme, eles deram uma aliviada. E o filme, que mesmo tendo dado essa aliviada, ele ainda foi, assim, meio censurado, né? Na Uhum. França, aqui no Em vários Brasil, em países. vários países. E aí, mesmo aliviando do jeito que eles aliviaram. Mas o livro é mais ainda. né? O É. livro é mais pesado, assim. Os atos de violência que ele comete, ele é menor de idade. Ele tem por volta dos 14, 15, né? Tem 15 anos. É, e ele pratica os atos de violência com meninas de 10 anos, por exemplo. Caraca. Assim, Então é muito pior. Vamos contextualizar Isso. para facilitar. É uma distopia, né? Esse livro ele foi escrito nos anos 60. 62. A história do autor é muito interessante porque ele teve um diagnóstico de câncer, um tumor no cérebro, e os médicos deram no máximo 1 ano de vida para ele. Aí imagina, né? Você é um cara, né? Ele não tinha muita grana e tal, ele não queria deixar a esposa desamparada. Isso. E aí ele decidiu virar escritor porque era o que ele conseguia fazer, se Profissionalizar. profissionalizou. Escritor. E aí ele começou a escrever esse livro. Só que o diagnóstico estava errado. Cara, esse é o maior plot twist dessa história. É. Ele começou a escrever. Ai, deixa eu ficar do jeito que eu sempre fico, porque eu tô muito ajeitadinha aqui. O maior plot twist dessa história é que ele não tava doente coisíssima nenhuma. O médico trollou ele. Não, o médico cometeu um erro. Não foi uma Trollou trollagem. ele. Se bem que eu vi uma entrevista dele que ele acha que foi por questões políticas. Tem todo Olha aí, tem todo Eu um... vi uma entrevista. É que eu não terminei de ver a entrevista, não deu tempo, mas eu tava vendo uma entrevista e perguntaram por que ele achava que isso tinha acontecido. Ele falou: olha, eu tava envolvido na política nessa época, talvez tenha tido uma questão política. Ele não falou assim porque ele é um pouco arrogante, mas ele falou meio dessa forma, que devia ter alguma coisa relacionada com a política, então provavelmente, né, supondo aqui, obviamente. O médico deve ter sido ali subornado ou coagido a fazer isso, talvez. Talvez, tá? Mas Talvez. foi bom, pensa. Ele escreveu É, uma obra Mas excelente. se isso não tivesse acontecido, não teríamos Laranja Mecânica, porque a ideia dele era escrever 2 livros no ano, até ele morrer, que era o último ano de vida dele, teoricamente. E nesse 1 ano ele conseguiu escrever... Ele ia escrever 2, ele conseguiu escrever 5. Isso. 5,5. E a metade de outro. Talvez até por isso que não tenha tanto filtro no livro, né? Porque ele pensou, tô no final, vou ter mais 1 ano, então vou vou contar a história do jeito que eu quero que ela seja. Acabou, não preciso botar Ninguém filtros. nunca vai me ter que entrevistar. Ninguém vai me entrevistar pra me questionar por que eu botei tanto absurdo nesse livro. Ninguém vai me levar no podcast e me fazer usar fone. Sentiu, hein? Foi o shade, é o shade. Sentiu. Mas o que eu acho demais é que, assim, ele tava lá. 1 ano, você tem 1 ano de vida. Você acha que uma pessoa comum, normal, ela primeiro ela ficaria lá numa posição fetal, né? Durante algumas semanas, para depois pensar em alguma coisa, né? Ele não, ele quis escrever um livro. Era uma pessoa prática. Ele quis escrever 2 livros para a esposa dele viver de royalties depois, né? Então, ele foi frio a esse ponto. E aí ele começou a escrever Laranja Mecânica, criou-se todo um dialeto, né? Ele juntou o inglês com o russo e criou gírias lá, então a galera sempre conversa aqui.
esse livro, inclusive, ele é narrado, ele é em primeira pessoa pelo Isso, protagonista, o que é o Alex. Alex. Então, o Alex parece que ele tá contando pra alguém da gangue dele. Isso. Tudo que rolou, Tanto sabe? que ele fala, ele sempre trata essas pessoas como meus irmãos, né? É. São os irmãos da gangue deles, que eram Drugs. drugs, isso. Drugs. Os drugs. Eu Os quero- meus Eu druguinhos. quero saber do Rodrigo, o que ele achou do livro? O que achei do livro? O que que, assim, na página 50, o que tava escrito? O que você Ele achou? começa falando nós. Nós. A primeira palavra. Nós da gangue. Ah, achei, ó. Aqui tem o dicionáriozinho, sabe? Cara, é muito legal. A palavra que eu mais gosto que ele fala é a Gulliver. Ó, por exemplo, deixa eu pegar uma aqui. Bog é Deus. Ele fala muito, né? Bog. No É. livro, pelo menos, ele fala bastante. Não sei se no filme ele fala. Não fala muito, ele fala só na época que No ele... livro ele fala mais. No livro ele fala... Brincadeira. Não, mas é que eu ia Personagem, falar que personagem. no filme ele fala numa determinada época, mas aí a gente já vai... Ó, Devótica. Devótica, ele era são pra as falar mulheres. mulher, garota, porque era o nome de uma banda. Isso. Inclusive, eu tinha esse CD das Das Devóticas. devóticas? É. Era uma banda Devóticas punk são as mulheres. londrina da época. Tanto que tem logo nas primeiras cenas, né? Ele fala, aí nós chegamos e o grupo rival estava possuindo uma devótica. Nadsat. Nadsat. Ele fala como no filme, gente? Nadsat. Nadsat. Que é a linguagem adolescente, que é essa linguagem de tipo assim, tá ligado? Não, ele Nós. não fala Nadsat. É, Não fala isso, não não. fala. Nossa, no livro ele fala muito. Mas enfim. Ele fez, né? Aí ele criou essa distopia, onde. Você tinha perguntado o que o Rô achou. A gente não deixa ele falar. Você Não. viu, né? Tudo bem. Caramba, hoje a gente tá péssimo. Hoje a gente tá... Nota dó pra gente. Nota dó pra hoje. gente. Desculpa, Rodrigo. Pode, Imagina, falar o quê? pode falar tudo que você achou. Tudo que eu achei maravilhoso. Viu? Ele não quer falar. Então a gente Não. fala pra ele. Vai. Vai. O filme. Você é do audiovisual. O filme é do Kubrick. Você já conheceu alguma obra do Kubrick? Então, eu não tinha assistido com o olhar de deixa eu ver algo do Kubrick. Foi a primeira vez que... Ah, que você parou pra ver. É. Você já tinha visto outras coisas, mas assim... Talvez eu até tenha visto, mas eu não me Não atentei. recordo. É. Uhum. Cara, o que eu acho mais louco são os cenários. Assim, tudo bem, é uma distopia, então ele criou ali um futurismo, né? Então, isso que eu ia falar, tem Mas- muita coisa que é moderna, né? É. Tipo, é um filme de 50 anos. É. E... Porque ele inventou mesmo, né? Um mundo meio Futurista, moderno, uma é. distopia Aham. moderna. Ele- assim. Mas é tudo muito alegórico, né? Falam que tem um quê de shakespeariano, né? Na obra do Burgers. Burgers. Tem um pouco de Shakespeare, assim, né? Tudo muito teatral e tal. E o Kubrick conseguiu pegar isso também e levar pro filme. Eu gosto bastante. Vou dar um panorama geral da história. Uma coisa que eu ia falar antes da gente entrar nisso. Esse livro aqui, essa edição especial aqui que eu tô na mão, além dele ter todas essas coisas que a gente já comentou, ele é dividido em 3 partes. E cada parte dele tem 7 capítulos. E ele quis colocar, o autor, ele quis colocar 7 capítulos em cada um para representar, porque 7 mais 7 mais 7... 21. Olha, Muitos números. gostei da certeza. Eu fiquei tentando entender o porquê disso, fiquei tentando pensar. 21. 7 capítulos dentro 7 do mais 7 mais 7. 21, porque 21 é a idade adulta, né? Quando a pessoa, o jovem, passa para a idade adulta lá em algumas regiões lá dos Estados Unidos. Londres também deve ser assim, né? Sim. Porque senão ele não faria isso. Mas ele tirou isso do Shakespeare, inclusive, de uma peça do Shakespeare que tem uma pegada de anos dos homens, sabe assim? Em teoria, o livro tem que demonstrar a história, né? Ela demonstra o amadurecimento do Alex. Uhum. Mas é um amadurecimento amadurecimento forçado, né? forçado. Também. Exato. É aí que tá. Eu acho que não teve amadurecimento. Não teve dele. amadurecimento, É. mas mas assim, o que eles tentaram fazer aí, a história tenta narrar ele amadurecendo de alguma forma. Vamos dar um panorama da história pra Tá. todo mundo ficar na mesma página. É uma distopia onde existe o protagonista, que é o Alex, e ele é o narrador da história. E nessa distopia, ele é um jovem. No livro, ele tem 15 anos. No Isso. filme, ele é mais velho, por questões até, acho que...
legais. Sim. Mas no livro O ator ele tem tinha 15. 28 anos, inclusive, quando fez. E aqui no livro ele tem 15 anos e ele é um jovem delinquente da Londres lá nos anos 50, 60. Não, 50, 60. Não necessariamente ano. de Londres também. Eles não falam exatamente o lugar. No livro eles falam. Ah, no livro eles falam? Você não leu? Caramba! 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 Mas Que ele loucura. ele cita também Nova York, alguns outros lugares. Entendi. Mas enfim. E esse menino, ele é um delinquente, ele é líder de uma gangue, Isso. né? Que são os Os drugs. que é composto por 4 outros, mais 3 Mais 3 integrantes, carinhas. com eles são 4. Isso. E eles saem loucamente aí, quando anoitece, eles saem pelas ruas pra roubar as pessoas, pra estuprar Primeiro as eles mulheres, consomem crianças. drogas, né? Eles usam muitas drogas. Por isso o da capa que tem um leite. Sim, Eles misturavam droga com no leite. Então eles estavam sempre com um copo de leite na mão, que na verdade não era leite, mas sim era uma bebida que eles inventavam ali pra eles ficarem loucões. E que é uma excelente analogia a eles serem adolescentes, né? Uhum. Porque ninguém ia questionar, né? Exato. Tomando um copo São de adolescentes tomando um copo de leite, um né? leitinho da mamãe. Leitinho da mamãe, né? Você sabe que no filme o leitinho sai do peito de mulheres, né? É uma fonte que é tipo... É uma fonte. Uma fonte que é uma mulher e aí ele puxa o negocinho e sai do peito dela. Né? Mas é tipo uma arte, né, gente? Não é do seio... Não, É, não, 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 é tipo não. É uma estátua de tudo uma bem. mulher. É que eu assisti faz muito tempo, eu não lembro. Não, uma Você estátua não de uma assistiu o mulher. filme? Tudo Você não critica, né? Nossa, eu Esse não povo que acredito. se Sinceramente, prepara pro O podcast. mínimo era ter assistido o Sinceramente. filme. Não, leu um só. Tem 2 livros, leu um só. Bom, Tá errado. aí o que acontece? O Alex, ele é esse delinquente, ele comete vários crimes, né? Ele é por puro prazer. Ele comete esses crimes, não é nem porque ele A precisa. ultraviolência. É o que eles chamam de ultraviolência. Então, eles gostam de invadir casas das pessoas. E aí, quando eles invadem essas casas, eles quebram tudo, eles agridem as pessoas. Eles, num primeiro momento, eles não têm intenção de matar essas pessoas, né? Mas acontece que as coisas vão ali meio que se complicando. Eles se deixam levar, né? Tem Eles se ali deixam uma levar. situação que ele perde meio que o controle. Mas eles são bem violentos. São bem violentos. São bem São. perigosos. São. E- Pode falar. Não, eu ia falar que chega um determinado momento que quando ele briga com o Tosco, que Exatamente. no filme é o Dean, É o Dean. aí ele acaba se ferrando quando ele vai pra casa daquele casal onde a mulher, né, morre. Não, na verdade não é essa mulher que eu gostei morre. do não. Tudo errado. Não, não errado. é essa mulher que morre. É outro filme que você tá A falando. mulher que morre. É sério. A mulher que morre é a da casa que tem o senhor que. Enfim, é a primeira casa que eles entram ali que ele retrata. E aí, quando eles chegam nessa casa, a mulher é muito esperta, muito sagaz e liga pra polícia antes deles conseguirem invadir. Mas, na verdade, tudo é uma emboscada dos amigos que estão ali putos, que ele quer ser o líder da gangue. E aí deixam ele trancado lá. Não, eles machucam ele pra ele ficar. Pra ele não conseguir sair. Pra ele não conseguir até a fugir. polícia chegar. A polícia chega e aí ele é preso. E eu acho que o filme começa. A aí que história começa a partir daí. A primeira né? parte do livro fica só falando dos crimes que eles cometem, do Isso. que eles fazem, as confusões que eles se envolvem. Aí, não sei se no filme tem isso, não lembro, mas tem um momento onde eles vão cometer um crime sério. E aí, pra ter um habeas corpus, não, Um álibi. um álibi, eles começam a pagar algumas coisas para umas senhoras num bar. Não, não, E não aí vai as nesse senhoras- nível de detalhes. Não, porque aí quando eles vão lá, pagam umas coisas e elas ficam super agradecidas, porque eles estão pagando comida, bebida pra elas. E aí eles vão, cometem um crime, e aí quando eles voltam, a polícia já passou por lá e já perguntou, e elas falam, não, eles ficaram aqui o tempo todo. Então eles criavam álibis dessa Entendi. forma, sabe? Ele é muito. O que você tinha essa sabedoria, essa sagacidade com 15 14 anos. anos? 14 anos? Olha, Gente, eu alimentava meu Tamagotchi com 14 O que você fazia com 14 eu anos? fazia Rô? com 14 anos, eu tava começando a tocar guitarra. Ah, eu também. Você toca guitarra? Eu toco. Você toca outro Ele acabou de instrumento? falar que ele fez faculdade de música. Ah, verdade. Não foi isso ou eu tô inventando? Tá inventando. Tô zoando. Foi isso. Foi isso. Ai, Eu fiz que faculdade de legal. literatura, na verdade, tá ligado? Literatura, filosofia, Filosofia. letras. Não, é isso. Fiz faculdade de música, toco. Toco guitarra, piano, bateria. Que legal. A gente tava falando agora há pouco que ele tem uma produtora.
Eu não tava prestando atenção. Acho que a Isa não tava aqui. Ela tava sem fone. Eu tava sem Eu tava fone, sem não ouvindo fone. nada. Mas eu tava prestando atenção em outra coisa. Muito bem, então com 14 anos, 14, 15 anos, você tava aprendendo a tocar instrumentos. Exatamente. Não tinha a sagacidade desses garotos e a perversidade. Não tinha perversidade. Nem até hoje não tem essa maldade. Eu tenho... Graças. O que você tava fazendo aos 15 anos? Alimentando meu Tamagotchi. Perfeito. Mentira, eu tava... Não sei... Tava rebelde. Tava rebelde. Rebelde. Eu era rebelde. Era rebelde. Tomava leite Eu sem as drogas. Eu andava de skate. Eu usava... Ouvia Avril Lavigne? Não, Avril Lavigne não, mas eu ouvia Ramones, Bad Religion, eu ouvia Green Day, que era mais de boinha naquela época. Uhum. Ouvia umas bandas calibre 12, aquelas... Nossa, legal. SP Punk. Ah, eu era do Bacana. punk, eu era do punk, punk rock. E tava meio rebeldezinha, mas assim, rebelde sem causa, né? Aquela coisa. Só isso. E eu já trabalhava, então é isso. Ai, Minha vida- nossa, desculpa, que madura. Que Sustentava madura uma que casa. ela é. Sustentava uma casa. Olha. Meu Deus. Que madura. Parabéns, Isa. Uma palma pra trabalhadora aqui. Obrigada. Exploradora. Cometeu Eu- um crime, porque nem pode trabalhar com 15 anos. Pode sim, eu era jovem aprendiz. Tá vendo? Não aprendeu nada, né, Isa? Não, mentira, aprendi várias coisas. Mas eu tenho uma teoria. Ah. Você percebeu que assim, não sei se você teve a mesma percepção que eu, era isso que eu queria dizer. Que eu acho que ele era assim porque os pais dele eram muito submissos. Você percebeu isso nos pais deles? Eu percebi que os pais dele morriam de medo dele, né? Dele também, mas você percebeu que eles parece que tinham um medo da sociedade como um todo? Não sei se na história narrada no livro tem um pouco dessa... No livro, mostra que ele era... Porque, assim, quando você vê que ele é um delinquente, você pensa que ele é um cara que não tem amor em casa, etc. Mas não, ele é super cuidado pela mãe, sabe? O pai mostra pouco no livro, só depois, quando ele vai preso, que aí entra mais o pai. Mas no começo é a mãe dele falando, ai, filho, come isso, come aquilo. E ela trabalha no mercado, sabe? Numa fábrica. No filme é numa fábrica, ai, que loucura. Cada um com a sua loucura. visão. É. No livro, ela trabalha no mercado, de estoquista, alguma coisa assim, sabe? E aí ela se preocupa com ele, né? Então ele tem ali uma base familiar, ele tem um certo cuidado ali com uma questão de ser um filho, era filho único, né? Mas tinha essa rebeldia aí intrínseca, né, no corpo dele, ele era psicopata, né? Porque ele é um cara que gostava dessa maldade. E um ponto interessante dele é que ele era fissurado na música clássica. Né? Fissuradaço Sim. na música clássica. E quando ele ouvia a música clássica, era quando ele ficava mais violento, porque ele gostava demais da sensação, né? Ele era como se fosse uma droga pra ele. Levava ele a um Um estado, assim, a um surreal. êxtase. Aí no livro, por exemplo, gente, esse podcast vai ter spoiler. É Ah, é. natural, não tem Se você como. quer assistir o filme ou ler o livro, você... Pausa aí, rapidão. pausa, Pausa, lê, ou assiste e volta, porque... Porque no livro ele tem um encontro não, ele encontra duas menininhas 10 anos, assim, no livro, e as meninas acabam que eles vão pra casa dele, né, e tal, e aí eles lá têm a relação e tal com as meninas, consensual, só que aí ele coloca a música clássica, e nesse momento que ele coloca a música clássica, ele perde totalmente a noção, assim, sabe? Ele começa a ser violento. a ser Transporta em outro mundo ali, né? se transforma, assim. E aí ele é super violento com as meninas e tal, não chega a matar nem nada, elas vão embora, mas assim, xingando ele, sabe, assim, porque ele machucou elas e tal. Então, quando ele ouve a música clássica, ele se transforma em outra pessoa e fica super violento. Aí, tem um momento onde ele vai preso. Vamos deixar eu contar quem assistiu o filme? Conta, Rodrigo, o que acontece quando ele vai preso? Ele vai pra cadeia. Tá ligado? Ele chega na Encontrei cadeia... alguém pior que eu, não dá? Eu amo que vocês têm a mesma idade Mesmo mental humor. pra fazer piadas. Eu amo. Tipo de O humor. mesmo tipo de piada. Não, na hora que ele vai preso... O que você quer saber exatamente? que O que acontece? Ele vai parar lá na cadeia. Ele chega na cadeia. Não, ele chega na cadeia, beleza, aí tira a roupa dele, tem todo o procedimento lá de cadeia, as pessoas que vão pra cadeia, cadeístas. Cadeístas profissionais. De cadeístas profissionais. E aí, lá, ele descobre uma nova jornada interna, tá ligado? Tá indo pras profundezas. Não, e aí qual que é a brisa? O governo tá testando uns experimentos de
converter pessoas más em pessoas boas. Pra deixar todo mundo que nem a gente aqui, assim, ó. Pessoas normais. Pessoas normais. A intenção era Só essa. que são tratamentos como? São tratamentos de choque, né? Que Loucura. pega o olho da pessoa ali, mano, dá umas drogas pra pessoa e começa a passar um monte de imagem. É torturado. É uma tortura muito louca. Aí ele passa a ser torturado diariamente, né? Várias vezes ao dia depois. Várias vezes ao dia. E todas essas torturas que ele passou, eles sempre colocavam coisas que ele gostava, que era arte e música clássica. Exato. E aí, ele começou a sofrer isso diariamente e começou a ver coisas relacionadas ao nazismo, ver coisas com violência com criança, várias coisas bem sexual. pesadas. Coisas muito pesadas. E tudo isso relacionado com as coisas que ele gostava, que era a arte e a música ao mesmo tempo. Então isso deu um gatilho nele, né? Então ele passava muito mal, ele vomitava muito, ele sentia dores. No filme ele sente muita dor? Sente. Sentia Ele muita sente dor. O propósito é ele sentir isso com violência só, mas acabou pegando pra tudo, né? Acabou porque ele gostava muito. Lembra que tem uma hora que, acho que é o secretário que fala assim, mas isso vai ser um efeito colateral, porque isso só pega em quem gosta dessas coisas. Então é como se o tratamento só funcionasse para quem gosta da maldade. E ele gostava da maldade, a gente sabe disso, que ele gostava. Então por isso que a música clássica e a arte também virou um gatilho para ele passar mal, porque ele gostava muito de arte e música clássica. E ele gostava de livros também. Ele gostava de livros. Quando ele pegava alguma vítima... Suspeito. Não confio nesse povo que gosta de livro. É suspeito. Não gosto desse povo. Tudo suspeito. Quando ele pegava algum suspeito, assim, que tinha livros, ele queria saber quais eram os livros, sabe? Umas coisas assim. Queria saber o que a pessoa estava lendo. Quando ele entra na casa do casal, é um escritor. Que é o escritor do Laranja Mecânica, inclusive, né? Que ele... Inclusive... No filme, ele volta na casa desse escritor? Volta. Só pra eu saber, porque foi muito boa essa parte. Foi muito eu achei muito boa. Volta e ele identifica o cara porque ele começa a cantar... Singing in the Rain. Singing in the Rain, isso mesmo. Na hora que ele tá ele vai tomar um banho ali e começa a cantar Singing in the Rain, aí que o cara identifica. Mas porque enquanto a ele esposa dele morre no filme. Então, aí ele é preso por causa da morte dessa mulher, não da mulher dos gatos lá. Entendeu? Que Entendi. no lugar onde ele é preso. Essa mulher, ela só ficou desacordada, entendeu? Mas quem ele matou foi essa mulher do escritor. Mas ele não sabia que ele tinha matado. Não sabia. Tanto que ele achava que tinha sido uma armação do tutor dele, né? Ele já tinha aprontado tanto que ele tinha um tutor. Deltoide. Exato. Deltoide é do braço, não é? Lucão, você que malha. É um... Músculo. Treinar os músculo? deltoides. Aí, o senhor deltoide é um inspetor, né? O cara que fica... Tá. O deltoide, ele fica ali, né? Tipo, olha, você não pode aprontar mais, e lá. Quando aconteceu isso, dele ser pego pela polícia, que também tinha um apelido, a polícia. Melisquinhas. Alguma coisa assim. Que queria dizer, tipo, é uma coisa como se falasse que eles eram, tipo, mulheres, assim, sabe? Uma coisa meio sexual, assim. E aí ele achou que foi uma armação. Ele falou, como assim? A mulher não morreu. Ela não morreu, eu não matei ela tava desacordada. Aí ele fala, não, você matou. Então, por muito tempo, o Alex fica achando que foi uma armação. E aí, a gente só esqueceu de falar que ele se propõe a passar por esse tratamento que chama Ludovic. Tratamento de Ludovic. E porque ele foi condenado a 14 anos de prisão e a promessa era de que, se ele fosse para esse tratamento, ele sairia em 3 meses, não foi isso? 2 meses que ele ficou lá. Ludovic? Ludovic é o nome do Beethoven, né? É Ludwig. Eu pensei nisso, é Ludwig von Beethoven. Isso mesmo. Tanto que ele amava Ludwig, ele tinha... No filme, a cortina do quarto dele é a cara do Beethoven e tal. E aí, quando ele chega, ele fala, gostei desse tratamento, né? Eu gosto muito disso. Então...
Tô lendo o livro aqui, Tá. gente. Eu tô vendo. Ela não viu o filme, nem leu o livro, então eu vou começar a ler agora. Desculpa. Pra entender do que a gente tá falando aqui. Mas enfim, o que acontece? Depois que o Alex ele passa por todo esse tratamento de choque, né? Que é todo de um estado totalitário. De novo, é uma distopia que também faz uma crítica ao governo, ao estado totalitário. Então, é uma forma do governo tentar, de alguma forma, controlar as pessoas e acabar com a criminalidade, né? Mas acaba que depois que o Alex, com 15 anos, né? Ele passa por esse tratamento, ele fica preso, acho que 2 anos até ele fazer esse tratamento aí, e depois ele sai. Então, ele já tá mais velho. Quando ele sai, eu acho que ele já tá com 18 anos. E aí, ele tenta voltar... Eu vou falando o que tem no livro, aí vocês falam se isso é diferente se você deu certo ou não. se isso tá diferente no filme. No livro, depois que ele faz o tratamento e ele é curado e tal, curado, entre aspas, de novo. A esperança é que o tratamento cure as pessoas da maldade. Que a pessoa não consiga mais cometer maldade com outras pessoas. Então, esse é o intuito desse tratamento, né? E só que assim, é um tratamento sub-humano, né? Quem viu no filme, né, é muito grotesco, assim, a forma... A ideia não é que a pessoa fique bem. A ideia é que ela não cometa mais crime. Ninguém falou que ia ficar bem, né? Ninguém Tem uma hora isso. que o governador lá fala, tipo, mas o que isso vai fazer com a cabeça das pessoas? Ele não tá conseguindo mais ter opinião, não sei o quê. Não, o intuito é baixar a criminalidade e esvaziar as cadeias, só isso. A todo custo, né? E a qualquer custo. E aí o padre, inclusive, ele questiona, né, sobre o livre-arbítrio. Uhum. E aí, eu acho que a gente pode, né, discutir um pouco mais sobre isso, que é justamente essa coisa de... Porque assim, gente, em casa, meu marido estudou PNL. E aí eu tava comentando com ele sobre o livro. Ele falou, cara, mas sabe que isso é muito real. Ele me contou que existe um experimento que se chama Experimento Tovlov. Ou o nome do médico é Tovlov, ou o nome do experimento é Tovlov. Alguma coisa assim. Que era assim, o cara, todo dia, ele tocava a campainha e mostrava uma carne pros cachorros. O cachorro salivava. Aí, no outro dia, ele fazia a mesma coisa. Tocava uma campainha, mostrava a carne, o cachorro salivava. O cachorro salivava por causa da carne. Só que depois de um tempo, ele foi condicionando o cachorro. Condicionando. O gatilho do cachorro não era mais a carne. Ele só apertava a campainha e o cachorro salivava, sem a carne. Então, aí a gente tava conversando sobre isso, e ele falou, cara, isso é muito real, é possível fazer, né? Porque o que acontece? O que aconteceu ali com o Alex? Eles refizeram as conexões límbicas dele, né? Ai, me perdoem se eu estiver falando os termos errados, galera. Eu acho que são isso, são as conexões límbicas. Conexões sinápticas? Sinápticas, talvez, é isso. É isso, acho que é as conexões sinápticas. As conexões sinápticas, eles reprogramaram na cabeça do cara. Então, hoje é possível você fazer isso por meio da PNL. Você vai condicionando a pessoa através de estímulos. Tanto que hoje, quando as pessoas brincam, isso me dá gatilho. É real, entendeu? Às vezes, o Ricardo deu um exemplo que eu falei, esse exemplo é muito bom. Por exemplo, você gosta muito de uma música, só que daí você tá ouvindo essa música no carro com a pessoa que você mais ama. Ai, que amor lindo. Você sofre um acidente, a pessoa que você mais ama morre enquanto tá tocando essa música. Você nunca mais vai conseguir ouvir essa música. Você não vai mais se sentir feliz com ela. Porque ali você fez uma outra conexão entre a música e o seu sentimento. Então, a única coisa que eles fizeram ali com o Alex é mudar o sentimento que ele tinha quando ele tinha aqueles estímulos, né? O estímulo, ele sentia dor, quando náuseas, vomitava, passava mal pra exatamente. Quando ele via situações de violência. Então, ao tentar reproduzir essas situações, ele não conseguia, porque ele se sentia mal, né? Porque a conexão foi refeita ali. E aí vem um grande questionamento sobre o livre-arbítrio, né? Porque ele não mudou de verdade, ele não foi curado, né? Ele não só não foi curado, né, entre aspas, mas quando ele sai da cadeia, quando eles falam que o tratamento dele foi concluído, que ele tá curado de fato, ele volta para casa. Aí quando ele volta para casa, ele dá de cara com uma outra pessoa ocupando o lugar dele, porque os pais alugaram a casa para um outro cara, e meio que largam ele, ele tem que ir embora e seguir o rumo dele. E aí ele vai pra rua, e aí ele começa o quê?
apanhar na rua, porque ele teve muitas vítimas, né? Então as pessoas reconheciam ele na rua que tinha. Só que ele não conseguia reagir de nada, né? E o fato dele Não é estar no jornal. desesperador? O fato dele ser uma pessoa que também. O tratamento tornou dele pública, se né? tornou pública porque o tratamento foi pra mídia, né? Então ele não tinha nem como fingir que não era ele ou coisa do tipo. E o único que demorou pra reconhecer ele, o que demorou mais pra reconhecer foi o escritor, porque quando ele cometeu o crime na casa do escritor, ele tava com aquela máscara. Mas aí ele começou a andar pelas ruas, apanhava das pessoas, era torturado na rua, várias coisas nesse sentido. E aí ele não conseguia reagir, porque ele sentia muita dor, passava mal e etc. Mas não que necessariamente ele não tivesse vontade. Sim, né? ele só não conseguia. Não conseguia por conta do estado que ele entrava quando ele pensava em praticar alguma violência. Então, aquele trauma, aquele choque ficou nele, né? E aí, tipo, você agora foi curado, você já pagou sua conta aqui com a polícia, então agora você já pode voltar para a sociedade. Não foi o caso, entendeu? Ele continuou sendo um excluído da sociedade. Sim, e ele continuou sendo uma pessoa... E foi até pior. Exatamente. E ele, não é que ele... Eu acho que o grande lance aqui não é que ele deixou de ser mal, né? Ele não ficou bom. Ele só não conseguia agir. Exatamente. Ele só ficou sem poder agir, exato. Ele ficou impotente em relação à violência, não pelos outros, por ele. Né? Porque ele não sentia a dor da outra pessoa, e sim só a dor dele. O mal-estar dele, tudo que ele sentia de ruim, né? Mas não necessariamente que ele tenha se curado de fato, de se ressocializado, digamos assim. Duro, né? Puxado. Tá triste, a Isa tá triste. Não, é porque você fica pensando, né? Porque às vezes as pessoas acham que essa é a solução, né? Não é dar educação para as pessoas, é mudar a mente delas ou manipular ou elas. fazer com que elas não consigam mais agir, né? Sendo que na real é muito mais fundo, né? Muito mais profundo a parada. E esse tratamento também, esse tratamento Ludovico, era uma crítica também a um tratamento que tinha na época, né? Um tratamento psicológico. Então, que meio que fazia isso, era que a pessoa ela já não tinha mais, o tratamento levava ela a não ter mais opiniões, né? Então vai meio que acontecendo isso com o Alex. Ele já não. E ele começa a ser visto como um não homem na sociedade, porque ele não tem capacidade de tomar as próprias decisões, né? Porque isso foi tirado dele também. Aí entra aquela questão, né? De, cara, ele foi ressocializado? Não, obviamente que ele não foi ressocializado, né? Ele foi excluído da sociedade da pior forma possível, que é a forma de você largar a pessoa na sociedade, só que a pessoa tá lá larga, igual um excluído digital hoje, no sentido de uma pessoa cancelada, né? Uma pessoa que é extremamente cancelada, ela é um Alex da vida, sabe? A pessoa não pode fazer nada, ele não pode sair na rua porque ele é reconhecido, e as pessoas atacam ele. Aí ele não pode voltar para casa porque os pais não querem mais, porque muita coisa que ele fez lá atrás, etc. Então é complicado. E assim, é uma distopia, né? A gente tá falando de mais uma distopia aqui, que o Anthony Burgers cogitou que... Você lembra sempre de hambúrguer também? Quando você fala? Pensei que fosse só eu. Só pra saber se... Só pra saber se dá uma um senso fome comum. quando fala o nome dele. Não dá uma fome. Sistema límbico, como é que era? Tocou a campainha. Conexões sinápticas. Conexões sinápticas. Tocou a As campainha do Burgers. Rô, Você não precisa nem mostrar o hambúrguer. Se você pudesse fazer lavagem cerebral nas pessoas. E poder. Você tem a opção de tirar uma ideia ou colocar uma ideia. Que ideia é essa que você tiraria ou colocaria? Que pergunta é essa? Origens. Profundo. Origens. Eu tiraria a ideia de que todo mundo tem que usar fone de ouvido. Tô brincando. Só pra vocês saberem, aqui o Rodrigo ele não queria usar fone de ouvido. Me obrigaram. Aí a gente falou assim, Elas amarraram fica à vontade, aqui, só tá se amarrado. você quiser mesmo. Mas assim, se você não quiser usar, a gente não vai gravar. Pode ir embora. É só o que a gente falou. É de boa. Entendeu? Aqui a escolha é sempre do convidado. Mas eu gostei do entendeu? fone, eu gostei do fone. A última palavra é sempre do convidado. Sim, moça. Ele pode ser sim, senhora. Sim, moça. Mas vai, responda aí. Se eu pudesse fazer uma lavagem cerebral com as pessoas. Você tem duas opções. Você pode botar ou você pode tirar uma ideia. Que ideia você tiraria ou botaria? Mas eu acho que se você pudesse fazer isso, você estaria interferindo tanto no processo de uma pessoa, né? O processo da vida também. Não, aí é uma Fala aí, questão. fala você primeiro. O que você faria? Ai, o que eu botaria ou colocaria? tiraria?
Eu já sei, eu colocaria nas pessoas pra elas olharem pros erros delas de outra forma. Boa. Pra superar? Não pra superar, mas pra aprender. O intuito do erro é isso. Exato. Eu acho que o Mas intuito do erro é tem, gente aprendizado. mas tem gente que não aprende com erro. Mas tem gente que vê o erro como uma punição da vida. Nossa. Eu tenho uma habilidade. Que Eu habilidade? aprendo com o erro do outro. Então. Isso é uma habilidade? Eu acho que Existe isso é uma um ditado, né? Os espertos aprendem com os próprios erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Isa. Muito obrigada. Você me achou a pessoa sábia? Não responda. Nem precisei responder, você viu, Não né? responda, não é preciso. Eu de imaginar o seu erro, já aprendi. Então eu sou o sábio level 2, assim, tá ligado? Eu sou... Imaginei o outro respondendo Eu sou o e errando. sábio Platinum Mega Blaster Plus. Você faria o quê? Ai, meu Deus. Não sei. Pior que eu fiz a pergunta querendo saber de vocês. Olha só, e tá não vendo? pensei no que eu faria. Eu acho que eu colocaria... eu forçaria as pessoas a serem empáticas. Porque eu acho que muito dos problemas da sociedade hoje são falta de empatia. Será que não seria um pouquinho de tolerância? Empatia é isso, né? Quando você tem empatia, você é mais tolerante, porque você se coloca no lugar da outra pessoa. Então, eu acho que eu colocaria um pouco mais de empatia e tolerância. Para as pessoas entenderem que tá tudo bem você ser do seu jeito, tudo bem eu ser do meu jeito, e que cada um pode viver a vida do jeito que quer, entendeu? Eu acho que eu faria isso. Nossa, Eu acho que... Agora você, né, cara? Eu Agora não todo mundo já falou. Até É. o cachorrinho daqui a pouco vai falar aí o que ele colocaria. Cara, o que eu colocaria e o que eu tiraria? Isso? Não, você pode escolher tirar ou colocar. Eu colocaria. Também você colocou, né? É, eu Colocar nas colocaria. pessoas. Eu colocaria Habilidade. senso crítico. Eu acho. Senso Mas crítico. isso não se constrói. Não, você Não, mas perguntou o que eu colocaria É. na mente das Não, pessoas. mas aí eu tô pensando. Defina senso crítico. Pra gente entender um pouco Será que o mais. senso crítico nos... Porque senão a pessoa vai ter um único senso crítico no mundo. Não, o senso crítico no sentido da pessoa, ela não se deixar levar pela opinião de outras pessoas, e sim pela própria opinião. Quando alguém fala pra ela botar um fone de ouvido, ela ignorar. A gente é o quê, Isa? Hipócrita. Hipócritas. Tô zoando. Hipócritas. Tipo isso, né? É tipo Entendi. isso, entendeu? A pessoa fala, não vou colocar. Mas Ou aí seja- seria inteligente, porque a pessoa ia falar, não, vou colocar assim, porque eu vou evitar um conflito maior, de repente uma Empatia. guerra. De repente, Empatia. entendeu? E aí ela ia aprender com Então, o de erro duas da outra uma. pessoa. Ou eu não tenho senso crítico ou eu tenho empatia, é isso? Não dá pra ter os dois? Não, mas Tudo aí, isso. mas aí você ia ter empatia, porque você tem o senso crítico, mas aí você ia aplicar da sua empatia e você ia aprender com o erro dos outros. Tá vendo? Hipócritas. Tá vendo? Ou seja, eu não preciso de lavagem Gente, cerebral. Tá Muito cheio bom. de shade aqui, ó. Muito Olha, o bom. shade Não tá fazendo preciso de assim, lavagem ó. cerebral. É resumo. Diagnosticado como não precisa. Ai, meu O shade aqui tá Deus. maravilhoso, Mas, gente. mas pelo que eu entendi, então, você é contra manipular a cabeça das pessoas. Ah, não, mas isso. Isso. Acho que chega até a ser óbvio. Eu não sei, tô pensando. Você não acha que as redes sociais fazem um pouco isso Mas ao mesmo hoje? tempo todo mundo manipula. Então, mas nem se fosse o Alex, porque, pô, ele era um estuprador, né? Tipo, um psicopata. É. Também, eu pensei nisso durante o livro, sabia? É. Porque as pessoas, elas começaram a ficar com dó dele, começaram a, nossa, não sei o quê, tirou a liberdade de opinião do cara, o poder de escolha. É. Tá, mas ele tinha direito a escolher estuprar outras pessoas ou matar outras pessoas e infernizar a vida de outras pessoas como ele fazia, sabe? Esse é um direito dele. Aí o livro responde que ele tinha esse direito, esse direito de escolha é um direito de todo mundo, que a violência ou a não violência é um direito de escolha, sabe? Só que aí a gente fica, né, naquela situação de não saber de fato o que faz sentido. Porque, assim, ressocializar uma pessoa é tirar... É tipo uma castração, né, que foi feito com ele. Exato. E eu acho que é isso que não funciona. E isso eu acho que é pior que morrer, sabia? Eu também acho. E eu acho que não funciona pra você mudar uma sociedade como um todo quando você pensa desse jeito. Porque pensa só comigo.
Por exemplo, tem muita gente que fala assim, homem que bate em mulher, sei lá, tem que morrer e tal, tal, tal. Só que não é isso, na minha opinião, tá? Eu acho que ele tem que entender o porquê que ele tem esse comportamento, e a partir do momento que ele entende o porquê ele tem esse comportamento, ele tem o poder de mudar. Entendeu? E aí, a partir disso, tanto que hoje, uma das medidas para homens que são presos na Lei Maria da Penha é que eles vão para grupos de apoio entre homens para entender por que eles têm um comportamento um comportamento agressivo e para eles poderem escolher ter a mudança, eles serem a mudança, não terem mais esse comportamento. Quando é psíquico, é uma coisa que vai muito, o buraco muito mais embaixo. Por exemplo, eu já vi vários especialistas dizendo que a sociopatia não tem cura, sabe? Então, é uma coisa meio bizarra. Como que você vai curar uma pessoa que não tem sentimentos, um psicopata? Porque o psicopata, ele é aquele cara que ele não tem sentimentos de nada. Tudo bem, aí essa pessoa, eu acho que ela deve ser excluída da sociedade, porque a gente tem por exemplo, hoje, a cadeia, ela não é uma ressocialização, ela é uma privação, ela é uma privação da sociedade. É uma dessocialização. E aí, a pessoa lá, ela não faz nada para melhorar. Pelo contrário, ela é largada lá no sistema, o sistema o sistema fez as suas próprias regras e as pessoas vão se encaixando nessas regras, que não necessariamente são positivas para quando ele vier aqui para fora. E mesmo as pessoas que querem, às vezes, melhorar aqui fora, saem também meio perdidas, assim. Então, é difícil você falar sobre isso, né? É muito difícil, porque quando você fala que você vai dar o poder de escolha para uma pessoa que é violenta, você tá, de alguma forma, dizendo, putz, será que a violência é correto cometer violência? Ele tem o direito de cometer essa violência, sabe? Uma coisa que eu acho doida é que, assim, o quanto esse livro e o filme estavam à frente, né? Total. Porque é um livro, um filme de 50 anos, é de 71, né? Também 2022, 50 anos. Filme, né? O livro deve ter mais ainda, né? O filme é de 62. 62. E assim, basicamente, se você for parar pra analisar, no final, ele mostra o quanto uma prisão mental é pior do que uma prisão física. E até outro dia, doenças mentais como depressão, não doenças, mas distúrbios mentais como depressão psicológicos, né? Como depressão e coisas assim, eram tratadas como, tipo, com descaso, né? E só hoje que a gente tá começando a olhar pra isso com a seriedade que tem, né? Então, um filme de 50 anos atrás já trazer essa questão e a gente passar meio século ignorando é muito louco, né? Muito. Ou seja, né? Será que a gente não... É só a tecnologia que evolui o ser humano, não? Não, então, Não, porque, acho tipo que a gente evolui um pouco. Se você for ver, sei lá, se pegasse 20 anos atrás, a pessoa não foi pra uma reunião, pro trabalho, alguma coisa assim, porque quebrou o pé, era ok. Agora, ela não ir porque ela tava com um caso de depressão, 20 anos atrás não era ok. Era tipo, você tá com frescura, levanta e vai trabalhar. Hoje a gente tá olhando pra isso, né? A gente conheceu o Gregor Samsa aqui. Então, era isso que eu ia falar. A gente, nos podcasts atrás, a gente falou sobre um livro de Machado de Assis. Não, o Kafka. Eu tava falando do Kafka. Eu falei o Gregor Samsa, da Metamorfose. Da Metamorfose. Não, eu ia falar do Alienista, do Pode Machado ser de também, Assis. também fala de loucura. Que fala sobre... conta a história de um médico psiquiatra que ele acha que todo mundo é doido. Só que, na verdade, depois ele descobre que ele é doido. Na verdade, ele tem uns critérios. Ele tem vários critérios loucos. loucos, Aí ele vai mudando assim. os critérios. Aí, no fim, ele descobre que ninguém era louco, que era ele que era louco. Entendeu? Então, muito bom. Eu também acho que o filme tá à frente quando ele consegue fazer essa crítica tão delicada, né? Sobre a prisão da mente. E que... Eu acho triste, assim, a gente não ter uma solução para isso, né? É que uma coisa é ele ter sido curado, né? Curado de fato. Mas tem um momento no livro que ele tá fazendo tem dois especialistas fazendo... Sabe aquele teste de desenho que mostra? Fazendo esse teste filme com também ele. Tem. Fazendo com ele esse teste e ele responde as coisas de forma violenta, que era o que ele queria fazer. Sim. Então, esse ponto mostra que ele não foi
curado. E eles falam, depois que ele termina de falar, eles falam que ele foi curado. Sim. Né? Quando, na verdade, ele tá mostrando que ele não foi curado, que ele não tá não tá praticando aquela violência por motivos de forças maiores, né? Não porque ele realmente não sente vontade de praticar aquilo que é totalmente diferente. No filme, inclusive, não sei se você lembra da última cena, eles colocam música clássica, não a nona, porque a nona de Beethoven ele não podia ouvir, porque ele falava que ele sentia vontade de tirar a própria vida. Né? Ele falava assim, eu me sinto tão mal que eu sinto vontade de morrer quando eu ouço a nona, mas mesmo assim eu gosto muito de música clássica. E aí o cara que coordena lá os estudos bota uma outra música clássica incrível pra ele, e ele entra num êxtase pessoal, porque na imaginação dele ele tá abusando sexualmente de uma mulher. Então, assim, a vontade de fazer, o desejo, o prazer nisso, ele ainda tem. O problema é que você é a polêmica da castração química, né? É isso. Só que sabe um ponto que eu não tinha pensado que me veio agora? Que o governo é o único beneficiário disso. Porque a ideia deles era fazer com que as pessoas se curassem para que as cadeias ficassem vazias. Mais vazias, e, consequentemente, eles gastassem menos dinheiro com os presos, insumos e etc. Uma vez que eles tratam as pessoas, fazem essa castração química, eles curam essas pessoas em 3 meses, mais ou menos, e eles liberam e eles têm menos gasto com os presos. Mas você concorda que eles podem manifestar a raiva deles de outra forma? Cara, eles podem manifestar, mas no sentido de agir, você diz? Por exemplo, se ele foi treinado... Por exemplo, o Alex, ele foi condicionado a sentir enjoo com violência sexual, violência física. Não, acho que é com qualquer tipo de... Acho que meio que, sabe assim, violência em geral. Eu acho que é isso. Acho que não tem tipo de violência, porque senão não seria não poderia ser considerado um tratamento. Sei lá, na minha concepção, acho que era violência. Qualquer ato de violência, ele se sente mal, ele sente muita dor, vomita, passa mal e tal, não consegue seguir com o ato. Eu acho que é isso. O que você acha, Rodrigo? Eu acho que é isso também. É com violência no geral. Porque senão não teria muito sentido. Porque ele poderia se revoltar de outras formas. Mas isso que você falou é doido que, assim, o governo queria algo que traga um resultado que dê para medir, né? Um resultado mensurável a curto prazo. Controlar você mudar de fato toda uma questão cultural e a mente das pessoas é um trabalho muito maior e o resultado é a longo prazo, né? Mas o que eles queriam era uma solução imediata, né? E, enfim, também se reflete a questões até atuais, né? Tipo, de hoje em dia também, tipo, o pessoal se preocupar muito mais em querer resolver um negócio para ontem do que, de fato, não, vamos tentar entender da onde que vem isso, né? Qual que é a origem, né? Acho que até a crítica tem disso também, né? E também tem um pouco da sensação, assim, o resultado. Eles atingiram o resultado que queriam. Só que a gente só sabe o que o Alex estava sofrendo porque ele relata isso, né? Em primeira pessoa, e o filme mostra isso também, o quanto ele está sofrendo. Mas acho que a sociedade não tem essa noção, né? De que ele tem essa dor, né? Que não é o fato dele não ter sido curado. Entende? Acho Só que me foram confundi. ter a noção quando ele tentou se matar, né? Ele tenta se matar. E ficou todo estrupiado lá. Coitado. E aí, que a mãe nem isso ele conseguiu fazer. Aí entra o pai dele e a mãe dele de volta pedindo pra ele voltar e tal. Voltar pra casa, cometer um erro filme, e na tal. verdade, Não tem isso, que o menino lá foi embora não, deu um problema. No filme teve. Mas ele dá um chega pra lá nos pais. No livro ele não... Ele não liga muito pros pais. Não, ele não ligou muito. Ele foi... tanto que depois dos pais, quem tá dando a comida pra ele é a enfermeira, aí chega o cara e tal. Enquanto vocês falam aí, vou fazer um café. Você gosta de café com leite, café puro? Quantas opções. Você gosta de chocolate quente? Do que você gosta? Nossa, tem tipo um cappuccino, assim. Tem? Quer cappuccino? Cappuccino. Você também quer um cappuccino? Eu vou querer... não sei. Eu vou querer um chocolate quente eu vou deixar hoje, nas que tá suas quentinho. mãos. Eu vou deixar nas suas mãos. Então tá bom. Escolha por mim. Eu vou pedir pra nossa produção. Tem que preencher com leite aqui, Rafa, que eu acho que não vai rolar. Com esse tanto. Mas esse leite é igual do filme, não? Por isso que a gente quis Por fazer isso com que a ele. gente quis fazer com leite. Pra Entendi. ficar aí na imaginação, entendeu? De cada um, se esse leite... Rodrigo, você ficou com vontade de ler o livro? Olha, sendo bem sincero, eu não...
pra não falar não, assim, na lata, é mais fácil falar que eu não sou um cara muito Não, sim, beleza. da leitura, A gente nossa. sabe que você só lê 2 por semana, não mais que isso. 4 livros por semana. Ele já no falou máximo. que no máximo 2 por semana, não insista que não vai mais que isso. Ele já falou isso aqui. É que o Rodrigo ele é muito audiovisual, gente. Se vocês Sou muito verem visual, os galera. vídeos dele, Assista. assistam no TikToker e no Instagram, É isso. né? Mas o lance do... Cara, é pesado. Tô pensando agora. Como que seria... Pensa na nossa sociedade aqui. Como que seria se acontecesse isso, sabe? No sentido do governo conseguir fazer essa lavagem cerebral na cabeça das pessoas que cometem esses crimes e essas pessoas andassem na rua tranquilamente, assim, sabe? A pessoa ia estar com vontade de estrangular, mas ela não ia conseguir fazer isso porque... Mas ela tá ali quietinha com o fone de ouvido dela, assim. pra não ficar tortura. Eu vou mandar um fone de presente pra sua Vou ganhar casa. um fone, patrocínio. Um fone personalizado com um bilhete bem bonito, né? Né? Não, mas Use seria sempre. puxado. Use sempre. Por favor, não tirar nunca. Estou de olho. Estou de olho em você. O fone tem um localizador por GPS. Rafa, traz mesmo A gente vai longe. Ah, Vamos lá, vamos destrinchar mais o livro. Eu ia fazer uma... Você falou dessa relação com os dias de hoje. Tipo, eu acho que isso é uma crítica que o livro faz no sentido de... Quando a gente fala de liberdade, né? Que nem você trouxe a questão do Alex. Será que, tipo, esse lance da violência ser uma escolha pra ele, será que ele tem direito? E a mesma coisa, o contrário, do governo pegar ele e fazer o que fizeram com ele. Até que ponto alguém, uma autoridade, o governo teria direito de fazer isso? No livro ele deixa claro que eles estão vivendo num estado totalitário, inclusive o próprio Alex, ele faz várias críticas aqui, sabe, quando fala de dinheiro, coisas desse sentido, pessoas muito ricas no sentido de ter muitas obras de artes que são extremamente caras nas casas, então ele faz essas críticas assim de você é um porco capitalista, então ele fala muito sobre isso. Então eles já vivem num estado totalitário. Então, aí o governo já se sente no direito de fazer o que quiser com os indivíduos, né? Então... Sim, mas trazendo ainda para a discussão no dia de hoje. Hoje se fala muito sobre liberdade de expressão, direito de escolha, livre-arbítrio. Até que ponto as pessoas têm esse nível de liberdade mesmo? Até que ponto você pode falar o que você quer ou fazer o que você quer sem consequência alguma? Cara, eu tenho uma máxima minha que eu falo muito no clube, que é a liberdade utópica, porque eu acho que a gente não tem liberdade. A gente está sempre sendo bombardeado o tempo todo, não só pelas grandes empresas, como por influenciadores hoje em dia, que fazem, né, a galera que aprendeu a fazer copy e tá o tempo todo jogando um monte de anúncio na tua cara. Então você tá o tempo todo ali sendo bombardeado por propagandas, por anúncios, por várias coisas que de alguma forma tentam prender a sua atenção, né? Os próprios serviços de streaming. Então, a gente tem muito... Fora o celular, né? Que já é uma coisa que a gente não solta nunca. A gente tá sempre ali com o olho voltado para algum lugar. E não necessariamente para onde a gente queria olhar, né? E sim para onde meio que os nossos olhos são condicionados. E os ouvidos também. Então, eu acho que a liberdade hoje é uma utopia. Sempre foi. Liberdade sempre foi utópica. É uma utopia pra mim. Então, quando Eu as acho pessoas... que liberdade total não existe. Muito louco isso. Não existe, porque o próprio Alex, se a liberdade existisse... Opa! Ele teria o direito de ter a violência, mas aí que entra a reflexão no livro. Exato, Aí que mas tá a eu reflexão. acho que as pessoas têm o direito de ser assim, só que elas têm que sofrer a consequência daquilo que elas estão praticando. Mas ele sofreu a consequência daquilo. Só que assim, ele sofreu a consequência daquilo quando ele fez o tratamento e ele continuou sofrendo as consequências quando ele saiu da cadeia, porque ele apanha, os pais falaram, segue sua vida aí, porque né, aqui não vai rolar mais. Ele tenta se matar, então ele continua sofrendo, sabe? Triste. Na verdade, ele estava sendo vítima da própria violência que ele mesmo que ele, seu cappuccino.
Mas, gente, a reflexão é difícil chegar num consenso, né? Se você for muito radical, você vai falar assim, não, tem que se fuder mesmo, não sei o que. Então, eu não sou do time dos mais radicais, né? Que vão falar, olha, acho que tem que se ferrar mesmo. Você é dos direitos humanos? Sou, mas eu acho assim que as pessoas precisam. Eu acho que elas precisam. Assim, elas podem ser más, só que elas têm que sofrer as consequências disso. E precisa ter alguma coisa que vai fazer com que ela mude, mas mude de verdade. Se isso não for possível, que ela fique isolada de alguma forma, entendeu? O que eu acho mais errado nessa história toda é, tipo, ser uma coisa que ninguém tem conhecimento sobre. Entendeu? Por exemplo, se as pessoas que são criminosos, tal, não sei o quê, soubessem que existe um tratamento, que se você faz essas coisas e você for preso, você vai passar por isso e vai sofrer essas consequências, o cara tá ciente. Então ele fala, pô, não vou matar ninguém, não vou estuprar ninguém. Que é o conceito de sociedade que a gente tem hoje. Que a gente tem hoje. Então eu acho que... Pra mim, o mais grave é isso, e não de fato a punição que ele recebeu, porque eu acho ele um... Poxa... Zé Mané. Ai, gente, eu vou aproveitar que a gente tá tomando nosso café para dar um recado. Você que gosta de café, assim como a gente, também quer tomar o seu café Três Corações? O Três Corações é um dos parceiros aqui do podcast e você tem 20% de desconto na sua primeira compra no Mercafé, que é o e-commerce da Três Corações. Então, aqui na tela tem um QR Code que o Lucão vai colocar, ou se você estiver vendo pelo celular, né, aí você não vai conseguir ter o celular para escanear, você pode clicar aqui no link da descrição. No link já vai estar lá direto aplicado os 20% de desconto. Vai lá, aproveita para você tomar o seu café assim como a gente. Tomando cappuccino, vou fazer um chocolate quente pra mim. Eu tô rindo muito porque quando não tem o Taranta soltando pum, o Chip faz cocô no tapete. O Chip cagou no tapete, galera. Mas não cagou pouco, não. Nossa, eu acho que ele tá passando mal. Ele tá quietinho hoje, né? E ele fez lá na sala também, lembra? Ele deve ter comido alguma besteira por aí. Hoje não é o dia do Chipinho, tadinho. Não é o dia do Chipinho. Mas tudo bem, a gente vai superar isso. Meu, sabe uma coisa engraçada? Que quando o Kubrick fez o filme, né? O Kubrick materializou com uma grande genialidade, com grande maestria esse livro. Ele meio que se apoderou, né, da história. Então, Sim. as pessoas não... Tanto é que a Isa até comentou uma vez, que a gente estava falando do Laranja Mecânica, e você falou, é o do Kubrick. Eu falei, não, o autor é outra pessoa. E hoje a maior parte das pessoas... Que você nem lembra o nome. Você vê Anthony como Burgers. marcou. É o Burger. É o Burgers. É o Burgers. Mas, na verdade, quando ele fez o filme, ficou, né, foi um grande sucesso, o filme do Kubrick e tal. Então, ele meio que virou como se ele fosse o dono da história, né? E aí, o Burger sentiu isso, né? Sim. Então, ele era o pai da história. Mas ele não tinha muito amor, não, pelo... Porque, pô, você escreveu achando que você ia morrer, sabe? Então, aí você não morre. Aí era um erro Você médico. fica puto, né? Aí você fala, puta que pariu, né? Mas beleza, ele virou um grande escritor. Ele escreveu várias outras obras, inclusive. Ele escreveu, eu acho que ele escreveu mais de 30 livros. O Burgers? Que loucura. Ele escreveu mais de 30. Ele engatou e foi. Mas aí, pra ele recuperar, ele queria voltar a ser o pai do Laranja Mecânica, aí ele fez um musical. Sabia? Sério? É. E Ele é fez, bom não esse sabia, musical? não sabia. Ele fez tipo um musical, sinfonia, não sei das quantas, assim, pra ele poder voltar a associarem a história ao nome dele, né? Meninos e seus pequenos egos. Ai, não é ai. mesmo? Ai, ai. E sabia que tem um negócio muito louco que eu descobri pesquisando sobre o filme? Na época que o filme foi lançado, Mick Jagger comprou os direitos Por quê? do filme por $500 só. Caraca. Porque ele queria que os Rolling Stones personificassem os drugs. Os drugs. Ele queria ser o Alex e que os Rolling Stones fossem os amigos do Alex. Eles queriam ser a própria gangue. Depois do filme. Depois do filme, foi na época do filme. Ele comprou pelos direitos. Só que, tipo, gente, olha que brisa. Ele queria que os Rolling Stones fosse um grupo de pessoas arruaceiras, delinquentes, violentas.
Que loucura! Aí depois ele desistiu, Será porque ele viu que a queria isso ideia mesmo? era... Ele só queria identidade visual. Não, ele queria ser os Sabe o que eu acabei drugs. de lembrar? Lembra do teu cult? Verdade, era laranja. A minha inspiração era o Laranja Mecânica. Eu lembro que eu falei pro Gustavo, eu falei, eu quero a identidade visual Verdade. do Laranja Mecânica. E era ele laranja, era fez. muito legal. Laranja, preto, ele fez, É. ficou bem legal. Não tem mais. Eu só falo agora do teu cult porque todos os vídeos, gente, estão não listados, então ninguém vai Só achar quem mais. viveu sabe, galera. Só quem viveu sabe, bons tempos. Mas já pensou, gente? Ai, um filme cheio de violência, um monte de gente escrota. Aí o Mick Jagger vira e fala: Ah, eu quero ser essa galera. Ai, Mickey, vai cantar, vai. Vai cantar. E aí ele fez o maior trade, né? Porque ele comprou por $50. Não, $500. Eu tinha achado uma curiosidade. Os direitos também. do filme. E aí depois ele vendeu, tipo, por milhões. Porque o filme deu muito certo, né? Visionário, né? que Visionário. Trader, né, que chama. Trader. fala. Trader que chama, foi boa. Trader, né, que fala. Trader que chama. Cara, Comprou na baixa, com, vendeu na alta. com o leite, deu um upgrade aqui Deu um no, upgrade no gostoso. negócio. Gostoso, tá? Eu gostei muito. Você gostou? Eu gostei muito. Nossa, Muito com bom. o leite eu achei que deu um upgrade muito grande. Essa máquina aqui, ó, pra quem não tá conseguindo ver, ó. Muito bom. Não, Essa essa Quem máquina não máquina... tá da Três conseguindo ver, é só Corações. comprar. É, só comprar que você vai Que ver aí ela você vê ao o quanto você vivo. quiser. E usa também. Não, E mas usa. essa máquina era pessoal, gente. Ó, só que eu coloquei aqui porque a gente toma bastante aqui no Altruísta, né? Nossa, vou te falar Altruísmo é isso, tá? que Em fiquei range. impressionado. Em range. Isso é altruísmo. Vocês estavam falando de curiosidade sobre o filme. Aqui no Brasil, o filme foi banido Em durante, vários países. durante a ditadura militar. E o filme também ele sofreu uma censura porque a família do Kubrick e ele receberam várias ameaças de morte Foi. e tal. Caraca. O filme só voltou a veicular depois que o Kubrick morreu. É. Sabia disso? Na Inglaterra também, você tinha que... As pessoas iam pra países vizinhos, tipo França, pra assistir. Nossa, já tenho preguiça de ir na casa de um brother. As pessoas 2 queriam quadras de muito casa ir pra ver um assistir. filme e pra outro país. E tem uma outra curiosidade sobre o filme, que quando o Kubrick ele fez o corte do diretor, o filme tinha mais de 4 horas. Caraca. E que depois que o filme foi editado e tal, e virou o que é hoje, ele e o assistente dele destruíram tudo que sobrou. Não Então, acredito! Ele guardou só pra ele e pra eternidade. Puta merda! Caraca. Pô, sacanagem isso aí, hein? Destruir uma obra. Isso é sacanagem. O filme tem 2 horas, pra quem ficou curioso aí, né? O primeiro corte, então, deu 4? É, 4 horas. O livro tem páginas. O livro tem quantas horas, mais ou menos? Quantas páginas tem o livro? Esse Não, daqui- não esse aí, o normal. O normal, cara, é uma leitura bem fluidinha. Ó, uma coisa que eu ia dizer. Eu assisti o filme lá atrás, como eu falei, então tem muita coisa do filme que eu não lembro mais. Só que aí eu li o livro essa semana. E aí eu fiquei pensando, cara, se eu não tivesse assistido o filme, ia ser muito mais difícil para mim essa leitura, porque além dele ter uma linguagem toda dele, né, uma linguagem que ele criou, usando uma linguagem coloquial, juntando Londres com, né, com a linguagem russa, aí fica complexo de Sim. entender. Só que como eu já tinha visto o filme, então eu já tinha a estética na minha mente, né? Como que eles se tratavam, como que era ali o convívio Sim. dele com a gangue, com outras gangues e o lance da violência e tal. Aí eu consegui ler de boa, mas eu fiquei imaginando uma pessoa que começou a ler sem ter assistido o filme. Eu acho que é muito mais difícil. Experimenta. Você já leu, né? Você já viu, né? Já Quer vi, dizer, já vi. você já viu Mas o filme. eu acho que pra quem leu o livro, assistir o filme é muito legal, porque ele faz uma construção visual muito boa, né? É. O Kubrick é um gênio e... Ó, tem 282 páginas, só que é aquela diagramação chuchu, sabe? Que você nem sente. De boinha, É né? muito de boa. Ah, de boa. De boa mesmo. Mas eu acho que a visualização do horror eu acho que te faz mergulhar mais na história. Porque, assim, o livro é um horror. Mas uma coisa louca é que essa visualização do horror, eles fazem de uma forma meio sutil até, né? Às vezes Tipo, fica meio ele tá engraçado, felizão, não fica? assim, ele tá lá cortando a roupa da menina com tesouro, não sei o que, mas tá cantando, É. não sei o que. Não é que, tipo Eles se assim, divertem. eles não te colocam num ambiente tenso, né? É Eles, sádico, né? exato, exato. É.
E o muito livro louco tem uma isso. pegada de um humor, assim, um humor mais ácido, sabe? Não, o filme também, né? Tem umas partezinhas que você dá risada. Você fala, não é possível. Só, óbvio, né? Tem umas partes muito bizarras. Tem. A gente tem uma Mas- pergunta aqui. Manda. Se vocês sabem o que significa o título do livro. Tava pensando nisso agora há pouco. Laranja Mecânica é que tem a ver com você ver aquilo que é colocado para você ver, entende? Assim, a laranja é uma coisa orgânica, né? Nós, humanos, somos orgânicos. E a mecânica é a lavagem cerebral que o Alex recebeu. Então, ele é uma pessoa que é orgânica, mas ele agora é mecânico, né? Ele não responde por ele mesmo, né? Ele tem... E tem o lance que também a crítica da maldade, que a bondade, ela só é bondade mesmo quando tá dentro da pessoa e não na incapacidade dela de poder ser violenta, sabe? Até agora a gente não chegou num consenso, né, de que seria melhor, na sua opinião, Rodrigo, nessa situação do Alex? O que seria melhor? Fogo no Alex. Não existiu Alex. Tô zoando. Fogo no Alex. Fogo no Alex. Sabe que não pode falar essas coisas, Sei. né? Não, Já tô bem quietinha aqui. o melhor era... ele cumpria a pena ali, no caso, né? Tipo, Preso mesmo. eu acho que sim. Mas- Só que não... Eu acho que o ponto ali tem que ter uma transformação do olhar dele e não da ação, né? Esse eu acho que é o ponto. Então, assim, pra ter Não um se tornar um robô. Exato. Não é... A cadeia corta ele de forma física de cometer outros atos. Não necessariamente. Porque quando ele vai preso, nas primeiras noites, ele briga com um cara e ele mata um cara dentro da cela dele. No filme não teve isso? Não, no filme não No mostra. livro tem. Não mostra. Eles brigam pela cama, né? Porque o cara quer dormir na cama e como ele é muito novo, o cara quer que ele durma no chão e tal. Eles estão numa sala lotada. E aí eles começam a brigar. Ele, né? Na verdade, ele deita na beliche e esse cara deita do lado dele, só que esse cara começa meio que a abusar dele. E aí ele capota o cara na porrada. Só que aí os outros presos entram junto nessa. Aí é a segunda traição que ele tem, na real, porque a primeira traição da gangue dele, que deixou ele lá quando ele cometeu aquele crime com a mulher e tal. E aí essa segunda vez ele dá, tipo, eles estão lá, ele tá brigando com o cara, aí os outros caras chegam, começam a bater nesse cara também. Aí quando eles acordam, o cara tá morto, tá no chão, tá morto. E aí os presos todos se unem pra falar que foi ele que matou, que ele que deu um chute de misericórdia na cabeça do cara e o cara morreu. Só que na verdade ninguém sabe. Todo mundo espancou Foi todo o cara. mundo, Só que aí ele se sente de novo traído, sabe? Que ele foi Eu me traído pelos sentiria amigos. também triste. E depois por esses caras. Mas o ponto que eu tava falando é assim, a cadeia impede ele de forma física Sim, de cometer isso na sociedade. Sim, sim. E aí a solução que o governo trouxe foi, ao invés de cortar de forma física, corta de forma mental, né? E aí a pessoa pode ser reinserida na sociedade, ela não vai cometer aquilo, né? É a mesma coisa de você ir lá e deixar, não sei se pode usar mais esse termo, vai falar, deixar uma pessoa retardada e falar, agora você pode voltar pra sociedade. Porque na verdade ele tá incapacitado de agir de agir. por causa Ele não tem poder do sobre mental, as de né? próprias agir escolhas. e de se defender, porque ele não consegue nem se defender. Não, porque consegue defender. ele não consegue praticar nenhum ato que seja Mas violento. será que isso também não seria uma forma de ser uma pena para uma pessoa? No sentido de, olha, você fez tudo isso com várias pessoas, você deixou essa dor em várias famílias, né? Você fez, enfim, você agiu com a maldade, então agora você tá tendo o que você deu para as pessoas, tá tendo de volta o que você deu para as pessoas. Que eu acho que é meio injusto. Ai, gente, apenas um celular tocando. Será que é o meu? Já põe no silencioso, já. Mas é que eu acho que é injusto você fazer a pessoa pagar pro resto da vida, porque daí você... Porque a pessoa pode se arrepender e mudar os seus próprios atos, entendeu? E aí ela vai pagar pra sempre. É que tem coisa que a pessoa não consegue se livrar. Mas aí não tem como a gente julgar quem vai conseguir se livrar ou não, tem entendeu? como. Então, essa reflexão do livro, sabe? O que é correto, o que não é. Esse Você é tirar... um dos pontos também, né? De você impedindo a pessoa de agir através do mental dela, será que você impede ela de refletir sobre também, né? E de fato ter uma melhora? Acho Ai, que é ai. mais um pra Resumindo, um uma probleminha loucura. na sociedade. Uma loucura. Mas e se o cara for condenado à prisão perpétua, só que a prisão perpétua vai ser na Da mente mente dele. dele. Então. E sai mais barato pra sociedade. Esse é o ponto. Tipo, vai. Se ele ficar preso fisicamente lá num
num sistema penitenciário, ele vai custar um valor X para a sociedade e para o governo, certo? Aí quando o governo encontra formas de se livrar desse problema, na verdade ele está colocando um problema a mais na sociedade e só apenas livrando o bolso. Mas eu penso, e se... é que daí a gente vai começar a discutir, sei lá, Parece que não sistema tem penal. saída, né? Parece que não tem saída, mas eu acho assim, eu acho que o governo deveria colocar essas pessoas, tudo bem, reclusas, mas ao mesmo tempo produzindo de alguma forma, e que elas fossem entendendo que o crime não é a única alternativa. Obviamente que tem as pessoas que são violentas, e eu acho que pessoas violentas precisam de tratamento psiquiátrico, entendeu? Então, eu acho que tem muitos aspectos envolvidos nisso. É porque, tem o outro cara da gangue que vira policial. Então, mas ele vira policial por quê? Porque agora ele quer uma chancela pra ser violento. Então, aí que eu tô dizendo, o que muda? Agora ele tem uma carta branca pra ele poder praticar o que gente, ele vai já todo mundo pra terapia, pelo amor de Deus. Mas olha que loucura. Vai todo mundo pra terapia. Ele também é um sociopata e ele vai pra polícia pra poder continuar praticando os crimes sem pagar por eles, né? Bom, pra gente... A vida é do humilhante. Não é fácil. Não é fácil. Se você for ver a pessoa ir presa, no caso dele, ou de qualquer uma, eu acho que tem basicamente três objetivos, né? Que um é que a pessoa não faça mais isso com a sociedade, então é proteger a sociedade. Uhum. O outro é que dar exemplo para outras pessoas também não fazerem aquilo, né? O cara sabe que se ele fizer, ele vai preso, então ele viu que o colega foi preso e ele sabe que pode acontecer com ele. E o outro é a pessoa mesmo não voltar a fazer aquilo, né? Então ela se reabilitar de fato. E eu acho que, assim, no filme, no livro, eles focam muito só no lance da sociedade, do cara ele sozinho não fazer isso, né? Uhum. Mas tem os outros dois pontos, né? Será que outras pessoas vão ver que quando você comete um ato, você vai preso, mas depois você passa por um processo, um tratamento e vai solto de novo? Será que isso aumentaria a criminalidade ou diminuiria? E a pessoa conseguiria se reabilitar ou não? Aquele lance da prisão perpétua que ele falou, tipo, mesmo se fosse uma prisão perpétua, enfim, ela conseguiria se reabilitar de alguma forma ou não? Bota aqui nos comentários, gente, qual você acha que é a solução para o sistema penal e correção das pessoas? Não, É uma questão muito complexa, né? Não sair da distopia. Não, na distopia, óbvio. Na situação do Alex. Qual seria a solução pro Alex? Porque eu acho que a gente... Porque aí no fim, eu vou falar o final também, porque no fim ele acaba voltando o que ele era antes, né? Então, do que valeu tudo? Nada. Ele só sofreu. E agora ele tem estímulos físicos negativos. Uhum. É isso. Pesado. Mas agora, vou te apresentar um quadro que a gente tem aqui. Me apresente. E aí... Adoro quadros, obras de arte. Eu vou perguntar pra quarta voz quando grito. que eu posso falar pra soltar a vinheta. É o Fogueira e Cabeceira. Bom, neste quadro, exatamente, já tá aqui, se aquecendo na lareira. O pior que tá quente mesmo, lógico, tem Você vela. viu? É que você tá com a mão bem na vela. Nossa, essa lareira. Gente, que tecnologia, eu tô sentindo o calor daqui. Super quente. A gente tem um quadro aqui que a gente sempre escolhe. Se o livro que a gente olha o desenho discutiu... que ele fazia do olho. Ai, que legal, do olho. Que louco. O autor é cópia do manuscrito. Muito legal. Desculpa. Do nada, TDAH. Exatamente. A gente escolhe se a gente manda esse livro para a fogueira, então assim, não merece ser lido, ou para a cabeceira, merece ser lido. E aí começa por você. Você escolhe se você queima esse livro ou se você bota na cabeceira. Ó, tem duas versões. A gente pode ser democrático e queimar um e guardar o outro, de repente. Né? Tô brincando. Pode ser. Não, porque ao mesmo tempo tá escrito a mesma coisa. Tá mas escrito a mesma mas um coisa. deles não tem o bloco de notas ali. Mas nenhum tem bloco de notas. Não, esse daí não tem as gírias traduzidas aí. Esse aqui também tem. Então os dois são de cabeceira. Fechou. Depende, se você deixar na cabeceira, são de cabeceira, né? Senão, você pode jogar na lareira, mas assim... Eu gostei. Minhas impressões finais são cabeceira. Cabeceira? Por eu quê? gostei. Justifica a sua resposta. Principalmente por ser um livro e um filme de 50 anos atrás que ainda é tão atual.
que ainda traz tantas críticas, tantos problemas não solucionados e tanta coisa que você fala assim, nossa, tipo, a gente precisa olhar pra isso. Essa é a magia das distopias. É, Né? e é isso que me incomoda. Ai, A gente, gente- hoje eu tô batendo toda hora. Mas você tá tensa hoje. Tô. Menina, A relaxa. gente já falou de algumas distopias aqui. Sabia que esse livro aqui, ele tá na trindade das distopias, com Admirável Mundo Novo, Fahrenheit... Não, Admirável Mundo Novo, 1984, e esse daqui. Mas ele faz parte de uma trindade das distopias. Mas essa é uma boa distopia. Mas ele é uma distopia... Qual a definição de distopia? A distopia é uma sociedade que não Fictícia. deu certo. Fictícia, futurista, que não deu deu errado. certo. Tipo, no caso desse governo aqui, que era um governo totalitário, que eles faziam essa lavagem cerebral para as pessoas não cometerem mais os crimes, mas não para não cometerem, né? Ficarem incapazes de cometer os crimes. Na outra distopia, por exemplo, que era do Admirável Mundo Novo, que a gente falou aqui, a distopia era uma sociedade perfeita, onde eles eram fabricados em laboratório, então eles eram separados em castas, tinham os alfas, o beta, ia diminuindo o cargo ali. Até o Z, que era os o alfas pior eram os operário mais- que poderia ter. E nessa distopia era todo mundo feliz, porque eles sempre tomavam um remedinho, que era o Soma, como se fosse um antidepressivo. Então eles não questionavam nada. Qual que é esse? Admirável Mundo Novo. Eles não Interessante. questionavam nada na sociedade, tudo estava bom, tudo estava perfeito. Eles também não liam, eles eram proibidos de ler. E no Fahrenheit 451 também é uma outra distopia que também fala da proibição da leitura, de como o Estado controlava a sociedade, tirando a informação das pessoas, tirando o conhecimento, que era o que eles encontravam nos livros. Então, quem tinha livro em casa ou era preso ou tinha a casa queimada. Se você tivesse uma biblioteca na sua casa, eles iam queimar a sua biblioteca. Só que as casas, elas eram todas feitas para prova de serem fogo. queimadas. Então, quando eles botavam fogo na sua casa, eles colocavam só nos livros, sabe? Então, era uma coisa meio bizarra, assim. Que doido. Ou seja, as pessoas não podiam ler porque livro lá era considerado uma arma. E se a pessoa lia escondido, automaticamente ela tendia a ter um QI mais alto. E o QI alto lá era considerado uma doença. Quanto mais alto era o seu QI, mais doente você tava. Então, eles tinham que fazer uma... Nossa, então isso é uma distopia, entendeu? E aqui é uma dessas distopias Trindade. aí que faz... Só que essa daqui, eles falam que é uma distopia que tá mais próximo da realidade, entende? Porque é um lance ali de você fazer uma lavagem cerebral com Sim. Você quase confunde com uma história, assim. Qualquer. mas é bizarro, surreal, né? Mas aí, gente, ó... E você, o que você faz? Fogueira ou cabeceira? Eu, obviamente, que eu levo pra cabeceira, porque esses autores dessas épocas, né, que escreveram essas coisas, eu não consigo pensar em outro adjetivo senão gênio pra eles, sabe? Porque você escrever isso na época que foi escrita, tanto o Aldous Huxley quanto o George Orwell, tanto quanto... Quem que era do Fahrenheit mesmo, que eu já esqueci? Não sei. Ray Bradbury. Todos esses caras, eles eram Como muito... você guarda o nome? Lendo, talvez. Não. Eu acho que eu leio. Eu acho que eu A gente leio falou de vez sobre em quando. todos esses livros aqui. É difícil eu guardar. Mas eu acho que eu desenvolvi alguma coisa, não sei. Tem uma memória muito boa. E... Ou um teleprompter. Vocês nunca saberão. Vocês nunca saberão. O segredo revelado. Igual os Simpsons, que tem um episódio que os segredos dos professores são os livros que eles colam as matérias, né? Aí quando tira os livros deles, eles ficam burros. Eles ficam burros. Eles não conseguem mais dar aula. É muito bom esse episódio. O que eu tava falando mesmo? TDA feliz. Fahrenheit. Você tava, Foi a última palavra que eu absorvi. Então, eu estava falando das distopias. Eu acho que todas essas distopias, elas levantam questões. E tudo que levanta questão é importante, né? Principalmente numa sociedade tão alienada que a gente tá hoje, sabe? Então, eu acho que quanto mais forem levantando questões, obras antigas que são super atuais, 1984, Sim. que tem um governo mundialmente totalitário, sabe? Stalinista. Então, todas essas coisas que levantam questões que fazem você pensar, cara, se a gente não tomar cuidado, a gente vai parar nisso Vai aqui. virar isso. Então, acho que é de suma importância. Então, por isso, eu nunca jogaria Laranja Mecânica na fogueira. Vai pra minha cabeceira.
Eu vou colocar Laranja Mecânica na cabeceira, Que susto! mas... Achei que você ia colocar numa mesinha perto da cabeceira, assim, ó. Nessa mesinha aqui, não Mas, tá nem na fogueira nem na verdade, cabeceira. Coloca na vai ser mesinha o da sala. apoio do controle do streaming da TV, Uai. porque me conquistou pela interpretação do Kubrick, Pelo filme. pelo Pelo filme. filme? Então eu coloco ele na cabeceira como apoio do controle remoto que vai dar play em Laranja Mecânica Profundo. do Kubrick. Kubrick. Então você pode pegar um livro do Kubrick, que eu tenho ali pra você colocar o seu controle em cima. Pode ser Tô também. brincando, não vou te dar, não. Tá bom. Uma coisa que eu achei muito doido no filme que a gente tava falando agora há pouco era o olhar que quis trazer de modernidade, né? É. E eu fiquei reparando no que eles acertaram e o que não, né? Porque querendo ou não, foram 50 anos, né? É. Então, tipo assim, tem algumas coisas, tipo, mais minimalistas, que de fato é muito o moderno, né? É. Tem alguns móveis baixinhos, todo arredondado, que... eu falei, nossa, que louco uma cadeira. Eu quero uma dessa, um móvelzinho ali. Exato. Não, a direção de arte é bizarra, né? Não, é Aham. bizarra. Bizarra. E algumas coisas que eles erraram, né? Porque na época, por exemplo, tinha muita coisa de xadrez, né? Quadriculado, assim, no chão, na parede. E eles colocam em alguns Nossa. cômodos um quadriculado com cromado. É tipo, bizarro. no futuro vai ser Vai ser cromado as assim. coisas. É. Não, acho que a As galera pare- imaginava que no futuro ia ser tudo espacial, né? Uma pegada As assim. paredes da casa do Alex são de glitter dourado. Glitter dourado. É Moderno. bizarro. Moderníssimo. Teria. É. A parede da sala é uma parede prateada, cheia de bolinhas, assim, Aham. alto relevo. Aham. É Não bizarro. É muito os louco você detalhes. reparar nessas coisas e pensar É. no olhar de Foi modernidade uma que eles aposta, tinham né? 50 As roupas anos atrás. também. As roupas também eram meio futuristas, assim. Por exemplo, aquelas roupas que eles usavam, tranquilamente se encontra na Forever, por exemplo. Muita coisa sim, é Né? verdade. Muita coisa tem de hoje em dia. Aquele vestidinho que a mãe dele tava usando, quando ele volta da cadeia, Aham. ela tá usando aquele vestidinho. Eu tenho certeza que eu já vi um vestidinho igual aquele na Forever. Eu reparei nessa roupa, que eu achei ela Certeza. muito diferentona. Então, é um vestidinho assim, sabe, curtinho, de alcinha, uma camisetinha por baixo. Eu falei, gente, a gente usa muito. Bem girly. É, bem girly. Fofo. Exatamente. Considerações finais. O que vocês aprenderam aí com esse livro? Comece vocês. Eu acho que a gente aprende um pouco sobre a gente precisa construir uma mudança genuína nas pessoas. Não adianta a gente querer produzir essa mudança, porque manipular as pessoas, a mente das pessoas, não vai fazer com que as pessoas mudem, né? Então, você fazer uma coisa automática nas pessoas não vai funcionar. Mas se você promover uma mudança, uma construção de uma outra mentalidade, com educação, com pensamento de longo prazo, aí eu acho que a gente vai chegar em algum lugar. Gente. Isa para presidente. Isa para presidente. Não, acho que é muito isso, né? Muito isso. Rô, Não tem nem muito o que complementar. Acho que o ponto é... Eu acho que mais do que um aprendizado fica a reflexão, né? Do tipo assim, o que seria... O que é pior, né? Uma prisão física ou uma prisão dentro da nossa própria cabeça? Sim. E a prisão dentro da nossa cabeça, às vezes a gente mesmo se coloca nela, né? Às vezes a gente deixa de fazer coisas que a gente poderia, que a gente está apto a fazer, mas a gente deixa de fazer porque a gente se coloca numa dessas prisões mentais, às vezes, né? Então acho que fica um pouco disso daí também, de reflexão. Boa. Cara, eu quando eu leio essas distopias assim, eu fico sempre cada vez um pouco mais preocupada no sentido falando de uma forma governamental mesmo, sabe? Porque, querendo ou não, quando essas distopias aqui, todas as distopias que eu já vi até hoje, o povo se deixou manipular também, sabe? Então não é uma coisa unilateral. Sim. Tem um lado que é a força do governo que age ali, porém tem um comodismo ali por parte da população. Então acho que essa distopia aqui, ela abriu mais meus olhos para isso, sabe? Para você estar atento à alienação, sabe? A estar mais atento às coisas que acontecem ao seu redor e você ter a consciência de que sim, estamos todos aqui sujeitos a se tornar alienados, né? Tem muitas pessoas que são já muito alienadas, que beleza, a liberdade é utópica, só que ela pode piorar muito se a gente não manter os olhos abertos, Sim. sabe? Então, acho que um aprendizado que eu tiro é isso aqui, na real, de, cara, esse governo totalitário, ele pode vir a acontecer em algum momento, Sim. sabe? Então,
Mantenha os olhos abertos, não precisa deixar aberto igual o Alex deixa no filme. Tudo tem um Mas limite. mantém aberto. A Isa ficou triste, parece, né? Olha, você foi chorar. Tristinho. Eu não fiquei triste, triste. é a minha lente que tá ressecada. Aí ó, o meu olho tá vermelho. Não. Não tá vermelho? Eu achei que você falou porque tava vermelho. Não. É a lente, eu não tô acostumada. Ai, tá me incomodando. Eu falei que você tem que andar com colírio, né? Ah, eu esqueço. Eu esqueço, aí me incomoda. Fala pra galera como que eles encontram seus vídeos incríveis na internet. Procurando. Zoeira. Meu Deus, o humor de vocês Arroba- é igual, é idêntico. Com certeza a Camila falaria a mesma coisa. @Rossi.Rodrigo. É um humor, assim, de pessoas que têm um nível de intelectual muito Isso elevado. que é humor, É imagina o se fossem dois. mesmo humor. Imagina se fossem dois, Não ainda bem é? que é humor. Eles são gêmeos. Vocês são gêmeos, não é possível, Bobos iguais, gente. ela quis dizer. É isso. Tudo bem. Eu tô aqui e eu perguntei pra Rafa. A Rafa, além de ser nossa produção, também é irmã da Camila. E está aqui Coincidentemente. acenando com a cabeça, dizendo que sim, são irmãos gêmeos, separados, porque o humor Separados é na igual. maternidade. É igual o humor de vocês. É muito engraçado É um humor isso. muito inteligente, você nunca vai entender. Tá vendo? Gente Ó, do céu. De quem lê muito. Aqui, ó. Sério, vocês são demais. É humor de quem lê muito. Até agora ele não falou as redes. As redes. Instagram, TikTok, tá ligado, os caras? Tô zoando. Facebook. Facebook, é Tem isso. também Muito MSN, obrigado. mas não é mais usado. Então MSN, não, mas a não gente tá aconselho. evitando hoje em dia. Parou, gente. @Rossi.Rodrigo, é isso. @Rossi.Rodrigo. Procura lá e No TikTok divirta-se. também? No TikTok também e em todos os lugares do planeta Terra. Até em Marte. Até em Marte. Não, em Marte é rodrigo.rossi. Lá tá- é o contrário. É Ah, eu também inverti lá. Você inverteu também? Inverti. Então, é isso. isso que acontece, é o mundo Mas invertido. na Terra, ó, @rossi.rodrigo. Fechou? Perdi. Marcado. É isso. Tá puxado hoje, Tá né? puxado. Isa, qual que é o seu? No Instagram, Is_Candelária e no TikTok, Isabela Candelária. E eu tô na Terra como Camila Ferreira e em Marte, Ferreira Camila. Exatamente. Um beijo, gente. Até o próximo Valeu. vídeo. Tchau!